Ela bateu a unha de gel vermelha no balcão de granito que eu instalei em 92, e o barulho soou como um tiro dentro da minha cabeça. Sou a Jandira, tenho 74 anos, e cada tijolo dessa casa foi pago com o suor de fritar coxinha em óleo quente. Mas, para eles, eu já tinha virado mobília velha. O que eles esqueceram é que mobília velha a gente restaura ou vende, mas a dona da casa não se despeja. O cheiro de café queimado foi o primeiro aviso. Na minha cozinha, café nunca queima. Eu tenho o tempo exato na ponta do nariz, uma herança de 50 anos pilotando fogão industrial e alimentando festas de casamento e batizado pela Zona Norte inteira. Acordei com aquele cheiro amargo invadindo o corredor, um cheiro de descuido, de pressa, de quem não respeita o ritual da manhã. Levantei da cama com aquela dorzinha chata no quadril, a companheira de todas as manhãs, calcei meu chinelo de pano e caminhei devagar até a cozinha. A luz do sol entrava pela janela basculante, iluminando a poeira que dançava no ar, mas a cena que encontrei fez meu estômago revirar mais do que qualquer comida estragada. Vanessa, minha nora, estava de pé no meio da minha cozinha. Vestia aquele roupão de seda rosa choque que parecia gritar contra o azulejo português bege da parede. Ela segurava um saco de lixo preto, grande, de 100 litros. E dentro dele eu vi o brilho fosco da minha panela de ferro. Aquela panela pesada que curou o umbigo de muito recém-nascido com suas canjas fortes, que fez a feijoada que pagou a faculdade do meu filho Rogério. "O que você está fazendo, menina?" Perguntei, a voz saindo rouca, ainda do sono. Ela nem se assustou. Continuou jogando coisas dentro do saco. Meus potes de vidro de conserva, aqueles de palmito que eu lavo e guardo para colocar pimenta. Minhas colheres de pau, já escuras pelo tempo e pelo tempero. "Bom dia, dona Jandira", ela disse, sem olhar para mim. O tom era aquele falso doce, enjoativo como adoçante barato. "Estou fazendo uma limpa. Essa cozinha é muito entulhada. O Rogério concordou que a gente precisa modernizar. Sabe, conceito aberto, ilha gourmet, essas coisas de gente jovem." Senti o sangue subir para as orelhas, quente. "Entulhada?" repeti, dando um passo à frente e segurando a borda da mesa. "Essas são as minhas ferramentas de trabalho, Vanessa. Eu não trabalho mais para fora, mas essa cozinha é minha oficina. Você não pode jogar minha panela de ferro fora. Isso é relíquia." Ela soltou uma risada curta, seca. Largou o saco no chão com um baque metálico que doeu na minha alma. Virou-se para mim, cruzando os braços, e me olhou de cima a baixo. Aquele olhar que ela sempre me dava, como se eu fosse uma mancha no tapete persa que ela comprou com o cartão do meu filho. "Dona Jandira, vamos ser realistas?" Ela começou, inclinando a cabeça. "A senhora mal cozinha. Só faz aquela sopa rala à noite. Essa casa é enorme, velha, cheia de cacarecos. Eu e o Rogério estamos sufocados aqui. A gente precisa de espaço, de ar novo. E essa cozinha, sinceramente, cheira a gordura velha." Gordura velha. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. O cheiro que ela chamava de gordura velha era o cheiro do sustento. Era o cheiro que permitiu que o marido dela, meu filho único, nunca passasse vontade de comer um iogurte de marca ou de ter um tênis bom. Era o cheiro da minha dignidade. "O Rogério sabe que você está jogando minhas coisas fora?" Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos tremessem. "O Rogério quer paz, dona Jandira. Ele está cansado de ouvir a senhora reclamar que a gente gasta muita luz, que o banho é demorado, que a TV é alta." Ela deu um passo na minha direção, invadindo meu espaço pessoal. "A gente assumiu as contas da casa, não assumiu?" Assumiram. Era verdade. Há 6 meses, quando Rogério perdeu o emprego de gerente no banco e Vanessa estourou o limite dos cartões com a tal loja virtual que nunca vendeu nada, eu abri as portas. Disse: "Venham, economizem, se reergam." Deixei de cobrar aluguel do apartamento dos fundos que eu alugava para um casalzinho simpático, só para eles terem onde guardar a tralha deles. E depois, aos poucos, eles foram subindo para a casa principal. Primeiro foi o jantar, depois o banho, depois o quarto de hóspedes. Agora, parecia que eu era a visita. "Assumiram as contas de luz e água, Vanessa." Corrigi, a voz endurecendo. "O IPTU quem paga sou eu. A manutenção sou eu. E a casa
Ela me cortou, levantando a mão com a palma aberta na minha cara. Ai, lá vem a senhora com esse papo de minha casa, minha vida. Escuta aqui. O Rogério é seu único herdeiro. Tudo isso aqui vai ser nosso um dia, de qualquer jeito. A gente só está adiantando o processo para a senhora viver com mais conforto, sem ter que se preocupar com essa velharia toda. A senhora devia agradecer. A ingratidão tem um gosto amargo, pior que fel. Olhei para o corredor, esperando ver meu filho. Esperando que o menino que eu criei sozinha depois que o Zé morreu, o menino que eu protegi do sol e da chuva, aparecesse para defender a mãe. E ele apareceu. Rogério surgiu na porta da cozinha, ainda de pijama, coçando a cabeça, com a cara amassada de sono. Ele olhou para o saco de lixo, olhou para a mulher, olhou para mim. Rogério, chamei. Sua mulher está jogando minha panela de ferro fora. Ele suspirou. Um suspiro longo, cansado, de quem não quer ter trabalho. Mãe, deixa a Vanessinha arrumar as coisas. Ela tem bom gosto. A senhora precisa descansar, largar essa mania de acumular coisas. Deixa a casa ficar bonita. Senti uma pontada no peito. Não era dor física, era decepção. Daquelas que rasgam por dentro. Meu filho, o homem feito, barbado, estava escolhendo a comodidade de não brigar com a esposa em vez de respeitar a história da própria mãe. Bonita? Perguntei, a voz falhando. Essa casa é a minha vida, Rogério. Vanessa bufou, impaciente. Ela pegou um pano de prato bordado, um que eu fiz ponto cruz em 1980, e limpou uma sujeira imaginária no balcão, antes de jogá-lo no lixo também. Chega de drama, ela disse ríspida. Vamos estabelecer as regras de uma vez por todas. A gente vai reformar. A parede vai cair. Essa cozinha vai virar a área gourmet. E a senhora vai ficar no quarto dos fundos, que é mais silencioso e não atrapalha quando a gente receber visita. Eu paralisei. O quarto dos fundos. O quartinho de empregada, onde eu guardava as caixas de isopor das entregas. Era lá que eles queriam me colocar. Na minha própria casa. Respirei fundo, sentindo o ar entrar rasgando nos pulmões. Você não pode fazer isso, murmurei. Foi então que ela se virou, apoiou as duas mãos na cintura e soltou a frase que selou o destino dela, do meu filho e dessa casa. Minha nora entrou na cozinha e disse: Aqui é minha casa. Você não manda em nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o motor da geladeira parecia funcionar. Eu olhei para o Rogério. Ele desviou o olhar para o chão, covarde, fingindo interesse em um rejunte solto. Ali, naquele exato segundo, a Jandira mãe, a Jandira avó, que nem neto tinha ainda, a Jandira doceira morreu um pouco. Mas a Jandira negociante, a mulher que acordava às 3 da manhã para sovar 50 quilos de massa, a mulher que expulsou o caloteiro da porta de casa com um cabo de vassoura, essa Jandira acordou. Não gritei, não chorei. Não fiz escândalo, porque escândalo é coisa de quem não tem razão. Abaixei a cabeça, num gesto que eles interpretaram como submissão, mas que era apenas eu, escondendo o brilho frio que tomou conta dos meus olhos. Está bem, eu disse, num sussurro. Peguei minha bolsa que estava pendurada no gancho atrás da porta. A bolsa de couro marrom, velha de guerra, onde eu guardava meus documentos, meu terço e, mais importante, minha agenda de telefones. Onde a senhora vai, mãe? Rogério perguntou com um tom de preocupação falsa, só para desencargo de consciência. Vou dar uma volta, tomar um ar. Vocês me sufocaram mesmo. Saí pela porta da cozinha, atravessei o quintal onde minha jabuticabeira estava carregada. Quem regava era eu. Eles nem olhavam para a coitada. E ganhei a rua. O sol da manhã em São Paulo estava fraco, meio nublado, combinando com o meu peito. Andei até a esquina sem olhar para trás. Minhas pernas tremiam, não de fraqueza, mas de raiva. Uma raiva límpida, cristalina. Eles achavam que eu era uma velha gagá. Achavam que, porque passei a vida servindo, eu não sabia mandar. Achavam que a casa era deles por usucapião de folga. Parei em frente à banca de jornal do seu Hélio. Bom dia, dona Jandira, ele cumprimentou. Vai levar a revista de palavras cruzadas hoje? Hoje não, Hélio. Hoje eu preciso usar o telefone. Meu celular ficou em casa e eu não quero voltar lá agora. Usei o telefone da banca. Disquei o número de cabeça. Era um número que eu não ligava há anos, mas que nunca esqueci.
Escritório Dr. Peixoto e Associados, bom dia. Bom dia, minha filha. Gostaria de falar com o Dr. Alberto. Diga que é a Jandira das coxinhas do Largo da Matriz. Ele vai saber. Houve uma pausa. Depois, a voz grave e rouca do meu velho amigo e advogado atendeu. Jandira, aconteceu alguma coisa? Você não me liga tem uma década. Aconteceu, Alberto. Aconteceu que criaram cobra para me picar. Eu preciso de você aqui amanhã, às 8 da manhã em ponto. Traz aquela pasta. Aquela que a gente montou quando o Zé morreu. A pasta vermelha? Ele perguntou, o tom mudando de surpresa para profissionalismo. Jandira, tem certeza? Aquilo é drástico. Drástico é ser enxotada para o quarto dos fundos na casa que eu levantei tijolo por tijolo, Alberto. Traga a pasta. E traga o oficial de justiça se puder, ou pelo menos uma notificação extrajudicial com firma reconhecida e o diabo A4. Quero tudo preto no branco. Desliguei. Não voltei para casa. Peguei um táxi e fui para um hotelzinho no centro, um lugar simples, mas limpo, onde paguei a diária em dinheiro vivo, notas que eu guardava num fundo falso da bolsa. Passei o dia deitada na cama, olhando para o teto, lembrando de cada humilhação pequena dos últimos 6 meses. O jeito que Vanessa revirava os olhos quando eu contava uma história. O jeito que Rogério aumentava a TV quando eu pedia para conversar. O lixo acumulado. A falta de respeito. Eles acharam que eu ia passar a noite na casa de alguma amiga choramingando. Acharam que eu voltaria com o rabo entre as pernas, pedindo desculpas por ter atrapalhado. Mal sabiam eles que eu estava afiando a faca. Não a de cozinha, mas a da lei. Na manhã seguinte, cheguei na rua de casa 5 minutos antes das 8. Fiquei dentro do táxi, na esquina, observando. O carro preto do Dr. Peixoto estacionou pontualmente. Ele desceu, arrumando o terno cinza, segurando uma pasta de couro executiva. Ele não parecia um advogado de porta de cadeia. Parecia um ministro. Tinha a postura de quem não perde uma causa desde 1980. Eu vi quando ele tocou a campainha. Vi quando Vanessa abriu o portão, ainda de pijama, com aquela cara de quem é dona do mundo. Ela deve ter achado que era alguma entrega, ou alguém vendendo algo. Vi ela gesticular, impaciente. Dr. Peixoto não sorriu. Apenas estendeu um envelope pardo, grosso, timbrado. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas conhecia o roteiro. Bom dia, sou o representante legal da senhora Jandira da Silva. Tenho aqui uma notificação de despejo e revogação de comodato verbal, além de uma auditoria preliminar de bens. Vi Vanessa pegar o envelope com desdém. Ela abriu ali mesmo, na calçada, provavelmente pensando que era alguma conta atrasada que eu tinha deixado. Ela puxou a primeira folha. O sol da manhã bateu no papel branco. Eu vi o momento exato em que os ombros dela travaram. Vi ela levar a mão à boca. Vi Rogério aparecer logo atrás, curioso, e tentar ler por cima do ombro dela. E então, aconteceu. O papel começou a sacudir. Não era o vento. As mãos dela começaram a tremer. Tremiam tanto que ela teve que segurar o envelope com as 2 mãos para não deixar cair. Ela olhou para os lados, desesperada, procurando por mim, procurando por socorro, procurando qualquer coisa que não fosse a verdade fria escrita naquelas linhas. Mandei o taxista seguir devagar até a frente do portão. Abaixei o vidro escuro. Nossos olhares se cruzaram. O dela, de pânico absoluto. O meu, de quem finalmente tinha colocado a ordem na casa. O jogo tinha virado, e eu nem tinha começado a servir o prato principal. Eu não desci do táxi. O motorista, um rapaz jovem chamado Cláudio, que eu conhecia de vista porque é sobrinho da dona Neuza da farmácia, me olhou pelo espelho retrovisor com aquela curiosidade respeitosa de quem sabe que está vendo novela da vida real acontecer. A senhora quer que eu espere, dona Jandira? Ele perguntou, o carro ronronando suave na esquina. Observei minha nora, a Vanessa, ainda estática na calçada. O papel tremia tanto na mão dela que parecia uma folha seca em dia de ventania. O Rogério tentava ler por cima do ombro, a cara amassada de sono se transformando numa máscara de pavor. Eles pareciam 2 crianças que quebraram o vaso de cristal da sala e acabaram de ouvir a chave girando na porta. Não, meu filho. Respondi, ajeitando a alça da minha bolsa no ombro. Pode tocar.
Me leva na padaria do seu Manuel, lá no largo. Enquanto o táxi se afastava, senti uma coisa estranha no peito. Não era pena. Pena a gente tem de bicho abandonado ou de quem sofre injustiça. O que eu senti foi o peso saindo das minhas costas. Aquele peso de meses, de ser tratada como um encosto na minha própria sala, de ser a velha chata que atrapalha a decoração clean. Aquele tremor nas mãos da Vanessa. Ah, aquele tremor eu conhecia bem. Mas não era de medo. Era o tremor de quem acabou de descobrir que o chão onde pisa não é de concreto, é de areia movediça. Cheguei na padaria e o cheiro de pão na chapa me abraçou como um velho amigo. O Manuel, português da Gema que chegou no Brasil na mesma época que eu e o Zé nos casamos, estava atrás do balcão. Ele me viu entrar e franziu a testa, limpando as mãos no avental branco. Jandira? Mas a essa hora tu não devia estar na missa ou brigando com os fornecedores da feira? Ele brincou, mas os olhos dele, espertos, escanearam meu rosto. Ele viu que não era dia de brincadeira. Me vê uma média escura e um pão na chapa com requeijão na entrada, Manuel. E me arruma aquela mesa do canto, a que fica longe da TV. Preciso pensar. Sentei na mesa de fórmica gasta. Aquele lugar era meu escritório muito antes de home office virar moda. Foi ali, naquela mesma mesa bamba, que fechei meu primeiro contrato de buffet para 300 pessoas em 1985. Foi ali que chorei quando o Zé teve o infarto, e era ali que eu ia desenhar a minha guerra. Tirei da bolsa o meu caderno de guerra. Não era um tablet, nem um celular de última geração. Era uma agenda de capa de couro sintético, preta, do ano de 2010, que eu nunca joguei fora. As folhas estavam amareladas, mas o que estava escrito ali valia mais que ouro. Abri na letra R. Rogério, meu filho. O menino que eu carreguei no colo, que eu levei para uma escola debaixo de chuva, que eu paguei cursinho pré-vestibular vendendo risoles e empada. Como é que ele tinha virado aquele homem frouxo? A culpa, em parte, era minha. O amor de mãe às vezes cega, e a gente cria filhos para o mundo, mas esquece de ensinar que o mundo cobra caro. Alisei a página com a mão enrugada. Ali estavam as anotações que eu fiz nos últimos anos. Coisas que eles achavam que eu não sabia, porque velho não entende de finanças. Empréstimo consignado no meu nome que ele pediu para investir. 15 mil, quitado por mim. Carro financiado em 60 vezes, atrasado 2 parcelas via carta do banco. Cartão de crédito adicional da Vanessa, estourado. Eles achavam que eu era apenas a cozinheira aposentada, a vovozinha que faz tricô. Eles esqueceram que quem toca uma cozinha industrial tem que saber de logística, de contabilidade, de gestão de crise e de psicologia. Quando eu fritava coxinha, aprendi uma lição valiosa. Se o óleo estiver frio, a massa encharca e estraga. Se estiver quente demais, queima por fora e fica crua por dentro. O segredo é a temperatura certa e a paciência. Vanessa e Rogério acharam que eu estava fria, pronta para ser descartada. Agora eu ia mostrar a temperatura da fervura. Bebi um gole do café com leite. Estava quente, doce, reconfortante. Fechei os olhos e deixei a memória voltar para 30 anos atrás. Lembrei das minhas mãos queimadas de óleo. Lembrei de acordar às 3 da manhã para sovar 20 quilos de massa na mão, porque a maceira tinha quebrado e não tínhamos dinheiro para o conserto. Lembrei do Zé, meu falecido marido, carregando engradados de refrigerante nas costas até a coluna chiar. Aquela casa, a casa que a Vanessa queria derrubar paredes para fazer conceito aberto, aquela casa foi construída com tijolos que a gente comprou um por um. Cada saco de cimento foi uma festa que a gente deixou de ir, uma roupa nova que a gente não comprou. O piso da cozinha, aquele que ela chamou de velharia, foi escolhido pelo Zé. Ele disse: Jandira, esse piso é bom, não escorrega e aguenta o tranco. É para durar a vida toda. E durou. Quem não estava durando era o respeito. Abri a agenda na parte de trás, onde tem aquele bolso plástico. Tirei de lá uma cópia Xerox dobrada em 4 partes, a escritura definitiva do imóvel. O papel estava ali, gritando a verdade. Proprietária, Jandira da Silva. Usufruto vitalício. Eles achavam que, por serem herdeiros naturais, a casa já era deles. A Vanessa vivia dizendo para as amigas no telefone: a gente vai reformar a nossa casa. Nossa!
Ela nunca pregou um prego naquela parede. Mas eu tinha mais do que a escritura. Eu tinha o caixa 2 da vida. Durante anos, todo o dinheiro que sobrava das encomendas grandes, casamentos, bodas, festas de 15 anos, eu não colocava no banco grande, onde o gerente vivia empurrando título de capitalização. Eu colocava na cooperativa de crédito do bairro, numa conta que nem o Rogério sabia que existia. E tinha também o dinheiro vivo, guardado no fundo falso do armário do meu quarto, aquele quarto que a Vanessa queria transformar em closet para ela. Se eles soubessem que a velha Gagá tinha liquidez para comprar o carro deles à vista, talvez tivessem me servido café na cama. Mas a ganância é burra. A ganância olha para a casca e esquece o recheio. O Manuel trouxe o pão na chapa. Dona Jandira, tá tudo bem mesmo? O Dr. Alberto passou aqui mais cedo, comprou um maço de cigarro e parecia que ia para a guerra. Ele estava com aquela pasta executiva que ele só usa em audiência criminal. Sorri. Um sorriso pequeno, de canto de boca. O Alberto é um anjo, Manuel. Mas hoje ele é um anjo vingador. Sabe, meu amigo, eu descobri que criei cobra no quintal. E cobra a gente não mata com pau. A gente tira o veneno. Manuel assentiu. Sério. Ele conhecia a vida. Se precisar de alguma coisa, a senhora sabe. O Toninho Chaveiro tá aí na porta. O filho dele virou policial. A gente se ajuda. Essa era a minha outra arma. A rede. Vanessa e Rogério viviam trancados no ar-condicionado, pedindo comida por aplicativo, sem dar bom dia para o porteiro da rua ou para o gari. Eles achavam que status era ter seguidores no Instagram. Eu tinha seguidores na vida real. Eu conhecia o nome da mãe do gerente do mercado. Eu sabia que a filha da farmacêutica tinha passado em medicina. Eu tinha dado o primeiro bolo de aniversário do neto do dono do depósito de construção. Peguei o celular, um modelo simples, de teclas grandes, mas que funcionava perfeitamente, e disquei um número. Alô? Neide? Neide morava na casa em frente à minha. A janela do quarto dela dava direto para a minha varanda. Neide não perdia nada. Se uma folha caísse da árvore de forma suspeita, a Neide sabia. Jandira, menina do céu, onde você se meteu? A voz da Neide era um sussurro gritado. O circo pegou fogo lá na sua casa. O Rogério tá sentado na calçada com a cabeça entre as mãos e aquela perua da mulher dele tá gritando no telefone com alguém, acho que é a mãe dela, chorando que nem bezerro desmamado. Deixa chorar, Neide. Deixa chorar que hidrata a pele, respondi calma. Me diz uma coisa, o oficial de justiça já foi embora? Já, tem uns 10 minutos. Ele entregou o papel e saiu. Mas Jandira, eu ouvi a Vanessa gritar que ia chamar a polícia, que você abandonou o lar, sei lá o quê. Abandonou o lar? Soltei uma gargalhada seca. A casa é minha, Neide. Eu saí para passear. E vou voltar. Mas não agora. Escuta, preciso que você faça um favor para mim. Manda, vizinha. Fica de olho. Se sair qualquer coisa de dentro daquela casa que não seja a roupa do corpo deles, você me avisa. Se tentarem levar a TV, a geladeira ou a minha máquina de costura Singer, você grita. Chama a polícia você. Tenho a nota fiscal de cada parafuso daquela casa guardada aqui comigo. Pode deixar, Jandira. Eu tô aqui de tocaia. Aquela oxigenada não leva nem um palito de dente seu. Desliguei. A primeira fase estava concluída. O choque. O medo. A notificação extrajudicial que o doutor Alberto entregou deixava claro. Revogação de comodato. Eles tinham 30 dias para sair. Mas eu sabia que eles não sairiam fácil. Eles iriam apelar para o emocional, para a chantagem, para o onde vamos morar. E era aí que entrava a segunda parte do meu plano. Eles queriam modernizar? Queriam que eu pagasse as contas enquanto eles posavam de donos? Pois bem, peguei a agenda novamente e procurei os telefones das concessionárias. Luz, água, internet. Todas as contas estavam no meu nome. Há anos. Mesmo quando eles disseram que assumiram, eles apenas pagavam os boletos que chegavam no meu nome. Nunca transferiram a titularidade por preguiça ou burrice. Dona Jandira, a senhora quer cancelar o serviço? A atendente da companhia de internet perguntaria. Não, minha filha. Eu ensaiei a resposta mentalmente. Eu quero suspender temporariamente para manutenção na rede interna. Digamos,
por tempo indeterminado. Sem internet, a loja virtual da Vanessa parava. Sem internet, o Rogério não tinha como jogar aquele videogame que ele ficava até às 4 da manhã atrapalhando meu sono. Mas eu não faria isso hoje. Hoje era o dia de deixá-los cozinhar no molho do próprio pavor. Terminei meu café. O gosto amargo da traição ainda estava na minha boca, mas agora misturado com o sabor doce da justiça. Passei a mão pelo balcão de fórmica e senti a textura rugosa. Minhas mãos, olhei para elas. Cheias de manchas da idade, veias saltadas, unhas curtas e limpas, sem gel, sem frescura. Mãos que seguraram a barra quando o mundo desabou. Mãos que ninaram o Rogério quando ele tinha febre. Mãos que agora iriam assinar a sentença de quem tentou me enterrar viva. Levantei-me, paguei a conta, deixando o troco para o Manuel, como sempre fiz, e caminhei até a porta da padaria. O sol já estava alto. O dia estava lindo. Eu não ia voltar para casa hoje. Ia deixar o silêncio da minha ausência gritar mais alto que qualquer bronca. Eles iam passar a noite naquela casa enorme, ouvindo os estalos da madeira, olhando para os cantos vazios, esperando eu chegar para resolver, para cozinhar, para ser a mãe. Mas a mãe tinha saído de férias. Quem estava voltando era a proprietária. Parei na calçada e respirei fundo o ar poluído de São Paulo. Pela primeira vez em meses, não senti falta de ar. Peguei o celular novamente e mandei uma única mensagem para o Dr. Alberto. Pode preparar a segunda etapa. Eles não sabem, mas a torneira vai fechar. Guardei o celular na bolsa, ajeitei o casaco e chamei outro táxi. Eu tinha um dia cheio pela frente. Tinha que ir ao banco, ao cartório e ao salão de beleza. Sim, ao salão. Porque quando eu entrasse naquela casa novamente para olhar na cara da minha nora, eu queria estar impecável. Eles queriam guerra? Teriam. Mas não seria uma guerra de gritos e baixarias. Seria uma guerra cirúrgica. Eu ia provar para a Vanessa que velharia tem um valor que ela desconhece: resistência. E que mobília antiga, quando cai em cima do pé de alguém, quebra o osso. Entrei no táxi e dei o endereço do banco. Enquanto o carro arrancava, olhei para a minha agenda no colo. Ali estava o mapa da mina e o cemitério das mordomias deles. Eu não estava apenas retomando minha casa. Eu estava retomando a minha história, página por página, centavo por centavo. E a lição estava apenas começando. O cheiro de amônia e laquê do salão da Cida sempre me deu dor de cabeça, mas naquele dia parecia perfume francês. Eu estava sentada na cadeira giratória de couro sintético, com papel alumínio na cabeça e uma revista de fofoca velha no colo, enquanto a Cida, minha cabeleireira há 30 anos, misturava a tinta na cumbuca de plástico. Jandira, minha filha, você tem certeza que quer esse tom? Cida perguntou, olhando para mim pelo espelho. Você usa o castanho natural, desde que o Collor confiscou a poupança. Esse aqui é o vermelho Borgonha. É cor de mulher. Decidida. Sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que repuxava o canto da boca com uma satisfação nova. Cida, o castanho natural, era para a Jandira que queria passar despercebida, que queria se misturar com os móveis da casa para não incomodar a nora. A Jandira de hoje quer que o mundo saiba que ela está viva. Pode passar o vermelho. E capricha na hidratação, que eu tenho uma guerra para vencer. Enquanto a tinta agia, meu celular vibrou na bolsa. Era o Rogério. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. O toque estridente parecia um pedido de socorro de uma criança mimada. Na 4ª vez, atendi. Alô? Mãe, pelo amor de Deus, onde a senhora está? A voz dele estava um tom acima do normal, uma mistura de pânico e irritação. A Vanessa está tendo um ataque de nervos aqui. O oficial de justiça entregou um papel absurdo, mãe. Despejo? Como assim despejo? A senhora ficou louca? Ajeitei o papel alumínio na cabeça com a mão livre. Rogério, meu filho, bom dia para você também. Eu estou cuidando de mim. Coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Mãe, para com isso, ele gritou. Ouvi o barulho de algo caindo no fundo, talvez um prato. A Vanessa está chorando no quarto. Ela disse que a senhora humilhou ela na frente da rua inteira. A senhora precisa voltar agora e desfazer esse mal-entendido. O advogado deve ter errado, a senhora deve ter assinado o papel sem ler. Respirei fundo.
A audácia. Ele achava que eu era incapaz, que eu era uma velhinha senil que assinava a procuração achando que era receita de bolo. Rogério, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu li cada vírgula. E quem assinou fui eu, com firma reconhecida e testemunha. Vocês disseram que a casa era de vocês, que eu não mandava em nada. Pois bem, agora estou provando que a casa é minha. E na minha casa, mando eu. Mas mãe, a gente não tem para onde ir. A gente não tem dinheiro para aluguel agora. O meu acerto do banco já foi quase todo. Ué? Interrompi, com uma inocência fingida. Mas e a reforma? E a ilha gourmet? Quem tem dinheiro para derrubar parede e colocar porcelanato, tem dinheiro para pagar aluguel. Mãe? A voz dele falhou. Ele mudou a tática. O tom ficou manhoso, aquele tom que ele usava quando tinha 10 anos e queria dinheiro para comprar figurinha. Mãe, volta para casa. Vamos conversar. A Vanessa vai pedir desculpas. A gente faz um almoço gostoso. A senhora faz aquela sua lasanha. A lasanha. Claro. Eles queriam a empregada de volta. Queriam a cozinheira. Queriam a paz de espírito de ter alguém para servir. A lasanha vai ter que esperar, Rogério. E o almoço, vocês que se virem. Eu estou ocupada. Desliguei na cara dele. Senti um arrepio na espinha, mas não era de medo. Era de poder. Pela primeira vez na vida, eu disse não para o meu filho. E o mundo não acabou. O teto do salão não desabou. A Cida continuou misturando a tinta. Homem, quando a mãe aperta o cinto, vira menino de novo, né? Cida comentou, sem parar de mexer o pincel. Ela tinha ouvido tudo. Vira, Cida. Mas esse menino aí já tem barba na cara. Está na hora de aprender que leite não brota na geladeira. Saí do salão 2 horas depois, com o cabelo brilhando num tom avermelhado que me rejuvenesceu uns 10 anos. Me senti a própria Rita Lee, pronta para botar fogo no parquinho. Mas meu trabalho estava apenas começando. A estratégia do Dr. Alberto era jurídica, a minha era logística. Eles achavam que a casa funcionava por mágica. Eu ia mostrar a engrenagem parando. Entrei na lotérica da esquina. A fila estava grande, daquelas que dobram o quarteirão, cheia de gente pagando boleto e fazendo jogo. Mas eu não ia pagar nada. Eu ia cancelar. Peguei o telefone da companhia de internet e disquei o 0800. Central de atendimento, bom dia. Bom dia, querida. Sou a titular da conta, Jandira da Silva. Quero solicitar o bloqueio temporário do sinal por motivo de viagem. Isso, viagem longa. Indeterminada. Pode cortar agora? Ah, que maravilha. Em até 2 horas? Ótimo. A Vanessa vivia naquela internet. Era live de maquiagem, era vídeo de recebidos, era curso de mindset quântico que custava os olhos da cara e não ensinava a fritar um ovo. Sem internet, a casa ficava muda. Sem internet, o Rogério não jogava aquele jogo de tiro que varava a madrugada. Sem internet, eles eram obrigados a olhar um para a cara do outro. Saí da lotérica e fui caminhando devagar pelo bairro. Aquele bairro era meu território. Cada comerciante ali me conhecia pelo nome. Sabia da minha índole. Entrei no açougue do Toninho. O cheiro de carne fresca e serragem me lembrou dos tempos em que eu comprava 30 quilos de patinho para moer. Dona Jandira! Toninho limpou a mão no avental sujo de sangue. Vai levar o de sempre? Separei uma maminha bonita que chegou hoje. Hoje não, Toninho. Vim só dar um aviso. Apoiei os braços no balcão frio de inox. Sabe aquela conta que o Rogério tem aqui? Que ele pega a picanha e diz: põe na conta da mãe? Sei sim, dona Jandira. Ele pegou 3 peças semana passada para um churrasco. Disse que era aniversário da senhora. Meu sangue ferveu. Aniversário? Meu aniversário é em outubro. Estamos em março. Pois é, Toninho. O aniversário acabou. A partir de hoje, a conta está fechada. Se o Rogério ou a Vanessa aparecerem aqui querendo levar nem que seja um osso para sopa fiado no meu nome, o senhor não vende. Dinheiro na mão ou cartão deles. No meu nome, nem 1 grama de carne moída de segunda. Toninho arregalou os olhos, mas assentiu. Ele sabia que comigo a palavra era uma só. Pode deixar, patroa. Quem manda é a senhora. Mas aconteceu alguma coisa? Digamos que estou fazendo uma reeducação alimentar na família, Toninho. Cortando a gordura. Fiz o mesmo na farmácia, na padaria e na quitanda.
Fechei todas as torneiras de crédito informal que eles usavam sem nem perceber. Eles viviam numa bolha onde as coisas simplesmente apareciam. A pasta de dente brotava no armário, a fruta aparecia na fruteira, a carne materializava na geladeira. Eles nunca perguntaram quanto custava, quem pagava ou como chegava lá. A mágica tinha acabado. Voltei para o hotel no fim da tarde. O quarto era pequeno, impessoal, mas o silêncio era meu. Pedi um prato feito no restaurante da esquina. Arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. Comi com gosto, assistindo ao jornal na TV, sem ninguém reclamando que o volume estava alto ou que o cheiro de cebola empesteava a sala. Lá pelas 7 da noite, meu celular tocou de novo. Dessa vez não era o Rogério. Era a Neide, minha vizinha espiã. Jandira, você não sabe o que está acontecendo. A voz dela estava eufórica. Conta, Neide. Sou toda ouvidos. A luz da sala está acesa, mas a casa está num silêncio de velório. O entregador do mercado parou o caminhão agora há pouco. O Rogério saiu no portão todo sorridente para pegar as compras. Sabe a compra do mês? Aquela que você agenda? Sei, cancelei ontem à noite pelo aplicativo. Menina! Foi cena de cinema! O entregador falou alguma coisa, mostrou o celular, o Rogério ficou vermelho igual pimentão. Ele gesticulava, apontava para dentro de casa. O entregador balançou a cabeça, fechou o baú do caminhão e foi embora com as compras. O Rogério ficou na calçada com cara de tacho. Soltei uma risada. Uma risada que veio do fundo da alma. E a Vanessa? A Vanessa saiu na varanda gritando que o 4G dela tinha acabado e que o Wi-Fi não conectava. Ela estava histérica, Jandira. Gritava que precisava postar um Reels de publicidade e que ia perder o contrato. Que contrato é esse? Eu não sei, porque nunca vi ela trabalhar. É o contrato da imaginação, Neide. Deixa ela. Deixa sem internet. Quem sabe ela pega um livro para ler. E tem mais! Neide baixou o tom de voz. Ouvi gritaria. O Rogério gritando que a culpa é dela, que ela forçou a barra com você. E ela gritando que ele é um frouxo que não sabe controlar a mãe. O pau tá quebrando, vizinha. Ótimo. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eles estão descobrindo que o pirão acabou. Desliguei o telefone com uma sensação de dever cumprido, mas também com uma pontada de tristeza. Era triste ver que a união do meu filho com a esposa era sustentada apenas pelo conforto que eu proporcionava. Tire o conforto e o amor virava fumaça. Tire a internet e a comida, e eles viravam dois estranhos brigando por migalhas. Mas eu não podia fraquejar. Se eu voltasse agora, se eu cedesse, eles aprenderiam que podiam me chutar e eu voltaria abanando o rabo. Não, a lição tinha que ser completa. Na manhã seguinte, acordei cedo. Era o terceiro dia. O dia do cheque. Vesti minha melhor roupa. Um conjunto de linho bege que eu guardava para casamentos, coloquei meu colar de pérolas, falsas, mas de boa qualidade, e passei um batom vermelho para combinar com o cabelo novo. Chamei um táxi. Para onde, senhora? Para casa, meu filho, mas não para ficar, para visitar. Pedi para o motorista parar na frente do portão, mas manter o motor ligado. Eu não ia entrar com malas, eu ia entrar como auditora. Abri o portão com a minha chave. O jardim, que eu regava religiosamente todo dia às 6 da manhã, já estava com as folhas da samambaia murchas. 2 dias. Bastaram 2 dias sem a minha mão para a vida começar a secar. Entrei na sala. O cheiro... o cheiro. Não era mais cheiro de café ou de bolo. Era cheiro de casa fechada, de lixo acumulado. Eles não tinham colocado o lixo para fora no dia certo. De tensão. A sala estava uma bagunça. Caixas de pizza vazias na mesa de centro, compradas com o que restava de dinheiro, imagino. Roupas jogadas no sofá. Vanessa estava sentada no chão, perto do roteador, resetando o aparelho pela 1000ª vez. Ela estava sem maquiagem, com o cabelo preso num coque mal feito, usando uma camiseta velha do Rogério. Rogério estava na cozinha, abrindo e fechando a geladeira, como se esperasse que a comida brotasse por geração espontânea. Quando me viram, o silêncio caiu pesado. Eles olharam para mim, para o meu cabelo vermelho, para a minha roupa impecável, para a minha postura ereta. Eu não parecia a mãe cansada que servia café. Eu parecia a dona do imóvel. Mãe? Rogério murmurou, fechando a porta da geladeira vazia.
Vanessa levantou-se num pulo. Dona Jandira, graças a Deus, a senhora ficou louca. Cortaram a internet. O mercado não entregou. A senhora tem que ligar lá agora e resolver isso. É um absurdo. Eu não respondi de imediato. Caminhei devagar até a janela e passei o dedo no parapeito. Bom dia para vocês também, disse com a voz calma, aveludada, perigosa. Vejo que a gestão moderna de vocês não está indo muito bem. 2 dias e a casa já parece um chiqueiro. Não muda de assunto. Vanessa gritou, a voz estridente. A senhora cortou a internet de propósito. Isso é tortura psicológica. Tortura? Virei-me para ela, encarando-a nos olhos. Tortura é trabalhar 50 anos para construir um patrimônio e ouvir de uma menina que nunca pagou uma conta de luz que eu não mando em nada. O que vocês estão sentindo não é tortura, Vanessa. É a realidade. O que a senhora quer? Rogério perguntou, derrotado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Eu não quero nada, Rogério. Eu já tenho tudo. A casa é minha. O dinheiro é meu. A comida é minha. Caminhei até a cozinha, o som do meu salto ecoando no piso que eles queriam arrancar. Eu vim apenas buscar algumas coisas que esqueci e avisar que o prazo do advogado está correndo. Faltam 28 dias. Abri o armário onde ficava meu estoque de temperos. Peguei meu pote de açafrão verdadeiro, aquele caro que eu escondia. Peguei meu faqueiro de prata que estava na gaveta. Coloquei tudo na bolsa, com calma, enquanto eles assistiam paralisados. Ah, e mais uma coisa, disse parando na porta antes de sair. Não adianta tentar comprar fiado no bairro. O Toninho, o seu Zé da farmácia, o Manuel da padaria, todos já sabem que a fonte secou. Se quiserem comer, sugiro que comecem a procurar emprego. Ouvi dizer que estão contratando ajudante de cozinha no restaurante do posto. É bom para aprender a dar valor ao cheiro de gordura. Rogério abriu a boca para falar, mas nada saiu. Vanessa começou a chorar. Um choro de raiva, de impotência. Saí da casa e bati à porta. O som foi seco, definitivo. Entrei no táxi onde o motorista me esperava boquiaberto. Para o hotel, senhora? Não. Me leva para o escritório do Dr. Alberto. Agora vamos para a parte burocrática. Enquanto o carro se afastava, olhei para trás. A casa, minha casa, ficava lá. Mas eu não sentia mais saudade das paredes. Eu sentia que pela primeira vez as paredes estavam respirando aliviadas, esperando a hora certa de expulsar os parasitas que tentaram devorar a estrutura. Eles achavam que eu estava jogando xadrez. Mal sabiam eles que eu já tinha virado o tabuleiro e estava apenas varrendo as peças caídas. O silêncio deles era a minha música favorita. O ar-condicionado do escritório do Dr. Alberto zumbia baixinho, um som constante que tentava acalmar meus nervos, mas meu coração batia no ritmo de uma escola de samba em dia de apuração. Eu estava sentada na poltrona de couro marrom, aquela que afunda quando a gente senta, segurando minha bolsa com força. Jandira, você está pronta? Alberto perguntou, fechando a pasta executiva com um clique seco. Depois que atravessarmos aquela porta hoje, não tem mais volta. É o cheque-mate. Olhei para as minhas mãos. As mesmas mãos que descascaram toneladas de batata, que limparam o chão de joelhos, que trocaram as fraldas do Rogério. Elas não tremiam mais. Estavam firmes. A tinta vermelha no meu cabelo parecia ter tingido também a minha coragem. Estou pronta, Alberto. Eles tiveram uma semana. Uma semana para me ligar pedindo perdão. Uma semana para tentar consertar a bagunça. Em vez disso, tentaram arrombar a porta do quarto dos fundos para pegar minhas coisas e vender. A Neide me contou. Eles cruzaram a linha do desespero e entraram no terreno da bandidagem. Vamos. Saímos do escritório e entramos no carro do Alberto. O caminho até a minha casa, que eu comprei vendendo marmita na porta de fábrica, parecia mais longo do que o normal. O bairro da Zona Norte estava cinza, com aquele chuvisco chato que molha bobo, típico de São Paulo quando o tempo vira. Quando o carro embicou na rua, vi a movimentação. A cortina da Neide se mexeu. O seu Hélio da banca esticou o pescoço. O bairro sabia que o dia do juízo final tinha chegado. O portão automático estava entreaberto, emperrado. Provavelmente tentaram forçar o motor quando a luz foi cortada por falta de pagamento. Sim, eu cancelei o débito automático e o aviso de corte chegou rápido.
O jardim, meu orgulho, estava triste. A grama alta, as roseiras sem poda e um saco de lixo rasgado por algum cachorro de rua espalhava cascas de ovo e embalagens de fast food pela calçada. Aquilo doeu. Doeu como se tivessem riscado meu rosto. Mas engoli a dor e deixei a raiva assumir o comando. Alberto desceu primeiro, ajeitando o terno. Eu desci logo atrás, abrindo meu guarda-chuva preto. Caminhamos até a porta da sala. Não precisei tocar a campainha, que certamente não funcionava. A porta estava destrancada. Empurrei a madeira maciça. O cheiro me atingiu antes da visão. Cheiro de pizza velha, de roupa suja amontoada, de cachorro molhado, embora não tivéssemos cachorro. E aquele cheiro azedo de ansiedade e suor de quem não dorme. A sala estava na penumbra. As janelas fechadas, as cortinas cerradas. Quem está aí? A voz do Rogério veio da cozinha, trêmula. A proprietária, respondi. Minha voz saiu ecoando pelas paredes, preenchendo o vazio da casa. Rogério apareceu no corredor. Ele estava irreconhecível. A barba por fazer, olheiras profundas, vestindo uma calça de moletom manchada e uma camiseta amassada. Atrás dele, Vanessa surgiu como um fantasma. O cabelo loiro, sempre impecável, estava preso num coque oleoso. Ela segurava um copo de água com a mão trêmula. Quando me viram, e viram o Dr. Alberto ao meu lado, um homem alto, sério, com cara de quem manda prender e soltar, eles paralisaram. Mãe, Rogério começou, dando um passo à frente. A senhora voltou. Graças a Deus. A gente não sabia o que fazer. A luz cortou, a água está um fiozinho, a internet sumiu, a senhora precisa ligar lá agora. Ele falava como se eu tivesse voltado de uma viagem de compras, como se tudo fosse um erro administrativo. A audácia da inocência ou da burrice. Caminhei até o centro da sala, desviando de uma caixa de pizza gordurosa no chão. Alberto permaneceu na porta, como uma sentinela silenciosa. Eu não vim ligar para ninguém, Rogério. Tirei os óculos escuros e encarei meu filho. Eu vim fazer a vistoria de saída. Vistoria? Vanessa guinchou. A voz dela estava rouca de tanto chorar ou gritar. Que saída? A gente não tem para onde ir. A senhora não pode fazer isso. É ilegal. Nós temos direitos. União estável, uso capião familiar, dignidade da pessoa humana. Eu li no Google. Dr. Alberto deu um passo à frente e pigarreou. O som foi suficiente para calar a Vanessa. Senhora Vanessa. A voz dele era grave, polida, mas cortante como bisturi. O que a senhora leu no Google não se aplica a comodato verbal revogado por ingratidão e danos ao patrimônio. E sobre direitos? Bem, a senhora Jandira tem o direito de propriedade, documentado, registrado e com impostos em dia. O prazo da notificação extrajudicial era de 30 dias para desocupação voluntária. Mas ele fez uma pausa dramática, abrindo a pasta. Dada a tentativa de arrombamento do quarto privativo da proprietária, testemunhada por vizinhos e registrada em boletim de ocorrência ontem à noite, e a deterioração visível do imóvel, conseguimos uma liminar de despejo compulsório imediato por risco ao patrimônio. Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para o Rogério, esperando que ele fizesse algo. O macho alfa da casa, o homem que dizia que eu não mandava em nada. Rogério começou a chorar. Não foi um choro contido. Foi um choro feio, de criança mimada que perdeu o brinquedo. Ele se jogou no sofá, meu sofá de chenille que eu paguei em 12 vezes, e escondeu o rosto nas mãos. Mãe, por favor, ele soluçava. Eu perdi tudo. O banco não me aceita de volta. A Vanessa estourou o limite do cartão. Eu devo pro agiota do bairro vizinho. Se a gente sair daqui, vamos morar na rua. A senhora não faria isso com seu próprio filho. O sangue do seu sangue, aquele apelo, sangue do seu sangue. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu perdoei, passei a mão na cabeça, paguei a conta, fiz a vista grossa, tudo em nome desse tal sangue. Mas então eu olhei para a cozinha. A porta estava aberta. E lá, em cima da pia, eu vi a minha panela de ferro. Ela não estava no lixo, graças a Deus, mas estava suja. Crostas de comida queimada, grudadas no fundo, largada de qualquer jeito, enferrujando na borda porque deixaram com água dentro. Aquela panela que eu lavava
secava no fogo e untava com óleo com todo o carinho do mundo. Eles trataram meu legado como lixo, mesmo depois de eu ter saído. A compaixão que tentava brotar no meu peito morreu ali mesmo, sufocada pela ferrugem daquela panela. Levante daí, Rogério, ordenei. Minha voz não era alta, mas tinha a autoridade de quem comandou cozinhas industriais por 40 anos. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Você diz que é meu sangue, continuei, caminhando até ele. Mas quando a Vanessa disse que eu não mandava em nada na minha própria casa, você ficou calado. Onde estava o meu sangue naquela hora? Onde estava o respeito pela mulher que te limpou quando você nem sabia andar? Eu fiquei com medo de brigar com ela, mãe. Ele gaguejou. Medo de brigar com a mulher, mas coragem de humilhar a mãe. Retruquei seca. Você escolheu o seu lado, meu filho, e agora a conta chegou. Virei-me para a Vanessa. Ela estava encostada na parede, pálida. A arrogância tinha derretido, sobrando apenas uma menina assustada que brincou de casinha com o dinheiro dos outros e perdeu. E você, minha nora querida? Sorri, um sorriso frio. Conceito aberto, né? Pois bem, a porta da rua é a serventia da casa. O conceito agora é rua aberta. Dona Jandira, ela tentou, a voz falhando. Eu posso pedir desculpas. Eu estava estressada. A gente pode conversar. Eu limpo tudo. Eu juro. A gente divide as contas? Dividir contas? Soltei uma gargalhada que assustou até o Dr. Alberto. Minha filha, você não tem nem onde cair morta. Vai dividir o quê? Dívida? Abri minha bolsa e tirei minha agenda preta. A tal relíquia que eles desprezavam. Aqui, bati com a mão na capa de couro. Aqui tem anotado cada centavo que vocês me devem. Empréstimos, compras no meu nome, o conserto do carro que o Rogério bateu bêbado e eu paguei para ele não ir preso. Sabe quanto dá? Eles ficaram em silêncio. Dá o valor de um apartamento pequeno. Fiz uma pausa. Que vocês não têm. Então, vamos fazer um acordo, porque hoje eu estou generosa. Dr. Alberto me olhou, surpreso. Isso não estava no script, mas eu conhecia meu gado. O acordo é o seguinte: eu perdoo a dívida financeira. O dinheiro que foi, foi. Considero como o preço que paguei para descobrir quem vocês são de verdade. Os olhos do Rogério brilharam com uma esperança patética. Sério, mãe? Mas, levantei o dedo indicador. O dedo torto de artrite e trabalho duro. Em troca, vocês saem agora, com a roupa do corpo e o que couber em 2 malas. Os móveis ficam. Os eletrodomésticos ficam. A TV de 60 polegadas que vocês compraram no meu cartão e nunca pagaram, fica. Tudo fica como pagamento parcial dos danos morais e materiais. Isso é roubo! Vanessa gritou, recuperando um pingo de energia. Não, querida, isso é execução de garantia. Dr. Alberto interveio, rápido como um raio. E sugiro que aceitem. Porque se formos para o litígio judicial completo, além de saírem sem nada, sairão com uma dívida executável que vai penhorar até o salário futuro de vocês pelos próximos 20 anos. A senhora Jandira está oferecendo uma saída limpa. Eu, como advogado, aconselharia a pegar as malas e correr. O silêncio pesou na sala novamente. O som da chuva lá fora parecia um aplauso tímido da natureza. Rogério olhou para a Vanessa. Vanessa olhou para o Rogério. Pela primeira vez, vi nos olhos deles o reconhecimento da derrota absoluta. Não havia mais manipulação, não havia mais jeitinho. Havia apenas a realidade nua e crua. A velha da cozinha tinha o poder. Rogério levantou-se do sofá, derrotado. Ele não olhou para mim. Caminhou arrastando os pés em direção ao quarto. Vamos, Vanessa, ele murmurou. Mas, Rogério, ela tentou protestar. Vamos, Vanessa, ele gritou, um grito de frustração, de vergonha, de homem que percebeu tarde demais que era apenas um menino. Vanessa encolheu-se. Ela me lançou um último olhar de ódio, misturado com medo, e correu atrás dele. Fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com violência, zíperes de malas correndo, sussurros de briga vindo do quarto. Doutor. Alberto se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você está bem, Jandira? Respirei fundo. O cheiro de mofo ainda estava lá, mas eu já conseguia sentir,
Lá no fundo, o cheiro do meu café passando. Estou, Alberto. Sabe o que é? Dói. Dói ver que criei um homem fraco. Dói ver que o dinheiro valia mais que o amor. Mas sabe o que não dói mais? O quê? A minha coluna. E endireitei as costas, sentindo cada vértebra se alinhar. Porque tirei 2 toneladas das minhas costas hoje. Meia hora depois, eles voltaram para a sala. Rogério arrastava 2 malas grandes. Vanessa carregava uma mochila e uma sacola de plástico com produtos de beleza. Eles pararam na porta. Rogério finalmente me olhou nos olhos. Esperava ver ódio, mas vi apenas um vazio imenso. "Para onde a gente vai, mãe?" ele perguntou, a voz embargada. "Eu não sei, Rogério", respondi sincera. "Vocês são jovens, modernos, cheios de conceitos. O mundo é grande, tenho certeza que vocês vão dar um jeito. Afinal, como a Vanessa disse, aqui vocês não mandam em nada. Então vão mandar na vida de vocês em outro lugar." Ele abaixou a cabeça. Vanessa nem olhou para trás. Eles saíram para a chuva fina. Vi quando atravessaram o portão e ficaram na calçada, sem rumo, 2 figuras pequenas sob o céu cinza de São Paulo. Dr. Alberto fechou a porta atrás deles e passou a chave. O clique da fechadura soou como música clássica. "E agora, dona Jandira?" ele perguntou. "Quer que eu chame uma equipe de limpeza?" Olhei para a minha sala. Olhei para a sujeira, para o caos. Caminhei até a cozinha. Fui até a pia, peguei a esponja e o detergente. Abri a torneira. A água ainda corria fraca, mas corria. Peguei minha panela de ferro. Senti o peso dela na mão. O ferro frio, sólido, eterno. "Não precisa, Alberto", respondi, começando a esfregar a panela com força, sentindo a sujeira sair e o metal brilhar de novo por baixo da crosta. "A limpeza grossa eu já fiz. O resto, eu resolvo com água, sabão e a paz que eu conquistei." O advogado sorriu e acenou com a cabeça, saindo em silêncio e me deixando sozinha. Sozinha. Pela primeira vez em anos, o silêncio daquela casa não era de solidão. Era de liberdade. A panela de ferro estava limpa. E a casa, finalmente, era minha de novo. Mas enquanto eu secava minhas mãos no pano de prato, eu sabia que a história não terminava ali. Eles tinham saído, mas o que eu faria com esse império vazio? Eu tinha vencido a guerra, mas agora precisava reconstruir o reino. Olhei pela janela da cozinha para o quintal. A chuva tinha parado e um raio de sol tímido batia na minha jabuticabeira. Era hora de adubar a terra. Porque mato ruim a gente arranca, mas a planta boa precisa de cuidado para voltar a dar fruto. Fuete. O silêncio que se instalou na minha sala, depois que a chave girou na fechadura, não foi vazio. Foi, pela primeira vez em 6 meses, um silêncio limpo. Não havia o zumbido daquele videogame infernal, nem a voz estridente da Vanessa reclamando que a luz da selfie não estava boa, nem o som abafado do Rogério concordando com tudo o que ela dizia como se fosse um boneco de ventríloco. Era o silêncio da minha casa respirando de volta. Fiquei parada no meio da sala por alguns minutos, ouvindo o tic-tac do relógio de parede que eles tinham tirado e guardado numa caixa. "Muito barulhento", disseram, e que eu fiz questão de pendurar de volta assim que o advogado saiu. Olhei para o chão. Havia marcas de sapatos sujos, migalhas de pão e uma mancha de refrigerante no tapete. Respirei fundo. Aquele cheiro de mofo e desleixo ainda pairava no ar. Mas agora ele tinha os minutos contados. Fui até a área de serviço. Peguei o balde, o rodo, o pano de chão de saco alvejado e, claro, a minha garrafa de água sanitária. Não existe problema no mundo que um bom café forte não ajude a pensar e um pouco de cloro não ajude a limpar. Liguei o rádio de pilha que estava na prateleira da lavanderia. Sintonizei na Rádio Gazeta, aquela que toca as músicas que o Zé gostava. Começou a tocar um Roberto Carlos antigo. "É, Zé", falei em voz alta, enquanto despejava o desinfetante no balde. "O menino cresceu torto, mas a gente ainda tem tempo de endireitar a árvore, nem que seja na base da poda radical." Passei as próximas 3 horas esfregando. Esfreguei o chão com a força de quem quer arrancar não só a sujeira, mas a memória da ingratidão. Tirei as cortinas pesadas e coloquei para lavar.
Abri todas as janelas, deixando o vento frio e úmido de São Paulo entrar e levar embora o ar viciado do ar-condicionado 24 horas. Quando cheguei no quarto que eles ocupavam, o meu quarto principal, com a suíte e a varanda, parei na porta. Estava irreconhecível. A parede, que era de um creme suave, tinha marcas de fita adesiva onde Vanessa colou uns pôsteres de frases motivacionais em inglês que ela nem devia saber o que significavam. O chão tinha riscos, mas o pior foi ver a minha cômoda de madeira maciça, herança da minha mãe, com uma marca redonda branca de copo molhado deixado sem proteção. Passei o dedo na marca. Doeu. Mas madeira boa a gente lixa e enverniza. Caráter ruim é que não tem conserto fácil. Arstei o colchão deles para fora. Aquele eu não queria. Liguei para o Exército da Salvação e agendei a retirada. Eu ia comprar um novo. Um colchão firme, ortopédico, só para mim. No fundo do armário, encontrei um caderno esquecido. Era um caderno de planejamento da reforma. A letra redonda e infantil da Vanessa detalhava os planos. Derrubar parede da cozinha. Transformar quarto da velha em closet. Vender móveis antigos no bazar. Quarto da velha. Rasguei a folha. Não com raiva, mas com desprezo. Rasguei em pedacinhos pequenos e joguei no lixo. A velha estava viva. E o closet dela ia continuar sendo o lugar onde ela guardava os vestidos de missa e as memórias de uma vida inteira. Terminei a faxina quando o sol já estava se pondo. O cheiro da casa tinha mudado. Agora cheirava a lavanda, a madeira encerada e a vitória. Tomei um banho demorado no meu chuveiro, que agora esquentava de verdade porque não tinha ninguém gastando a água quente toda antes de mim. Vesti meu pijama de flanela, calcei minhas pantufas e fui para a cozinha. Minha panela de ferro, já limpa e untada, me esperava no fogão. Fiz um jantar simples: arroz branco, soltinho, 2 ovos fritos com a gema mole e uma salada de tomate com bastante cebola. Comi sentada na cabeceira da mesa, no lugar que o Zé sentava e que o Rogério tentou ocupar sem ter a envergadura moral para tal. A primeira garfada desceu redonda. Foi aí que a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Será que eles tinham voltado? Será que iriam fazer escândalo? Caminhei até o portão, segurando o molho de chaves como se fosse um soco inglês. Olhei pelo buraquinho. Não era o Rogério, era a Neide. E ela trazia uma travessa coberta com um pano de prato. Abri o portão e a minha vizinha entrou com aquele sorriso de quem sabe de tudo e mais um pouco. Jandira, minha amiga. Vi a luz acesa. Vi o caminhão do Exército da Salvação levando aquele colchão horroroso. Vim trazer um bolo de fubá cremoso. Achei que você ia precisar de açúcar no sangue depois da guerra. Abri um sorriso verdadeiro. Entra, Neide. O café tá passando. Sentamos na cozinha. A mesma cozinha que a Vanessa disse que era entulhada. Agora, com a luz amarela e quente, o cheiro de café e bolo, ela parecia o lugar mais acolhedor do mundo. E aí? Neide perguntou, cortando uma fatia generosa do bolo. Teve notícia deles? Nenhuma. E espero não ter tão cedo. Pois eu tive, Neide disse baixando o tom de voz, inclinando-se sobre a mesa. A Marluce, que mora lá perto da rodoviária, disse que viu o Rogério descarregando as malas numa daquelas pensões baratas da Rua das Palmeiras. Diz que a Vanessa estava sentada na calçada, chorando e gritando com ele, culpando a mãe, o advogado, o mundo. Bebi um gole do café. O sabor amargo desceu pela garganta, mas não queimou. Deixa chorar, Neide. A vida é uma professora severa. Eu tentei ensinar com amor, com comida na mesa e roupa lavada. Eles não aprenderam. Agora a vida vai ensinar com boleto vencido e aluguel atrasado. É a pedagogia da realidade. Mas você não fica com o coração apertado? É seu filho. Olhei para a minha panela de ferro no fogão. Fico, Neide. Claro que fico. Mãe é bicho besta, a gente sofre mesmo quando o filho não merece. Mas sabe o que eu descobri? Que ajudar demais atrapalha. Eu criei um homem que achava que tinha direito a tudo, sem dar nada em troca. Se eu deixasse eles ficarem aqui, eu estaria assinando o atestado de falência moral dele. Ele precisa virar homem, Neide. E homem se faz na dificuldade, não no ar-condicionado da casa da mãe. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Não da casa que já estava de pé, mas da minha rotina. Voltei a ir à feira na terça-feira.
O seu Joaquim da barraca de legumes me viu e abriu um sorriso de orelha a orelha. Dona Jandira, sumida. Pensei que tinha mudado para a Europa. Que Europa, Joaquim? Estava numa prisão domiciliar sem tornozeleira. Brinquei, escolhendo as laranjas. Mas agora ganhei a liberdade condicional. Me vê 2 dúzias dessa lima da Pérsia. Vou fazer doce. A notícia de que a Dona Jandira voltou correu o bairro mais rápido que notícia ruim. De repente, meu portão voltou a ser o que era. Um ponto de encontro. O carteiro parava para tomar uma água. A vizinha da frente vinha pedir uma muda de planta. O menino da farmácia passava para deixar o remédio de pressão e ganhava um pedaço de bolo. A casa, que parecia tão grande e vazia na primeira noite, começou a encolher e ficar aconchegante de novo. Mas eu sentia que faltava algo. Eu tinha energia sobrando. A raiva que me moveu durante o processo de despejo tinha virado combustível e agora eu precisava queimar esse combustível em algo produtivo. Foi numa tarde de domingo, olhando para o quintal e para a minha jabuticabeira carregada, que a ideia veio. Vanessa queria uma área gourmet para receber os amigos fúteis dela. Eu faria melhor. Chamei o pedreiro, o seu Tião, homem de confiança que ajudou o Zé a levantar o muro dos fundos 30 anos atrás. Tião, quero fazer uma reforma, eu disse, apontando para o quartinho dos fundos, o antigo quarto da bagunça. Vai fazer suíte, Dona Jandira? Não. Vou derrubar essa parede aqui, abrir um janelão para o jardim e instalar 2 fornos industriais. Vou montar uma cozinha-escola. Cozinha-escola? Ele coçou a cabeça, confuso. Isso mesmo. Tem muita menina nova aqui no bairro que engravida cedo, larga a escola e não sabe fritar um ovo. Ficam dependendo de marido ou de favor. Vou ensinar o que eu sei. Vou ensinar a fazer salgado, a fazer bolo de pote, a fazer marmita. Vou ensinar a ter o próprio dinheiro para nunca, nunca precisarem ouvir de ninguém que elas não mandam em nada. E assim nasceu o projeto Mãos de Jandira. Usei o dinheiro que eu tinha guardado, aquele que o Rogério achava que não existia, para comprar os fornos e as bancadas. Nada de ilha de mármore Carrara. Bancada de inox, resistente, fácil de limpar. Coisa de profissional. 3 meses depois, a primeira turma estava formada. Eram 6 meninas do bairro. O cheiro que saía da minha casa não era mais de gordura velha, como a Vanessa dizia com nojo. Era cheiro de oportunidade. Cheiro de coxinha recém-frita, de pão caseiro saindo do forno, de risada de gente que está aprendendo a voar. E o Rogério? Ele apareceu, é claro. Demorou 4 meses. Era um domingo de chuva. Ele tocou a campainha. Não tinha chave. Eu tinha trocado o segredo no dia seguinte à saída deles. Fui atender. Ele estava mais magro. A barba estava feita, mas o rosto tinha marcas de cansaço que eu não conhecia. Vestia uma roupa simples, sem marca aparente. Oi, mãe. Oi, Rogério. Ficamos nos olhando pelo portão. Eu não abri. Posso entrar? Ele pediu, a voz baixa. Depende. Veio pedir dinheiro ou veio visitar sua mãe? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Vim visitar. E vim trazer isso. Ele estendeu uma sacola plástica. Dentro havia um pote de vidro com doce de abóbora. A Vanessa fez. Ele deu um sorriso torto. Ela arrumou um emprego numa padaria lá no centro. Está aprendendo a confeitar. Ela queimou as 2 primeiras levas, mas essa aqui, acho que ficou boa. Ela mandou pedir desculpas. Disse que tem vergonha de vir aqui. Senti um nó na garganta. Peguei o pote. O doce estava com uma cor bonita, laranja vivo. E você, meu filho? Estou trabalhando de motorista de aplicativo. O carro é alugado. Trabalho 12 horas por dia. É puxado, mãe. Minha coluna dói. Dói, né? Sorri, mas sem sarcasmo dessa vez. Coluna de quem trabalha dói mesmo. Mas o sono de quem paga as próprias contas é o melhor que existe. Ele assentiu. Havia uma dignidade nova nele. Uma dignidade que só o suor traz. Ele não era mais o gerente de banco arrogante, nem o marido banana. Era um homem tentando sobreviver. Entra, Rogério. O almoço está pronto. Mas limpa o pé no capacho. Ele entrou. Almoçamos juntos. Não falamos sobre o passado, nem sobre dívidas, nem sobre a casa. Falamos sobre o trânsito, sobre o preço do feijão, sobre o tempo.
Quando ele foi embora, no fim da tarde, ele parou no portão e olhou para a casa. Olhou para a placa pequena que eu tinha colocado na entrada lateral. Cozinha, Escola Mãos de Jandira. A senhora fez a reforma e afinal, ele disse. Fiz. Do meu jeito. Ficou bom, mãe. A senhora é foda. Desculpa a palavra. Eu sei que sou meu filho. Eu sempre soube. Vocês é que tinham esquecido. Fechei o portão e voltei para dentro. A casa estava cheia, cheia de vida, cheia de história, cheia de mim. Fui até a cozinha e olhei para o pote de doce de abóbora que o Rogério trouxe. Abri e provei uma colherada. Estava doce demais, faltava um cravo, uma canela para quebrar o açúcar. Mas dava para comer. Peguei minha agenda, aquela velha de guerra, e abri numa página nova. Receita de doce de abóbora da Vanessa. Precisa melhorar, mas é um começo. Sorri sozinha na cozinha silenciosa. Eles acharam que eu era o passado, a velharia a ser descartada. Mas esqueceram que árvore velha tem raiz funda, e é a raiz que segura a terra quando a tempestade vem. Olhei para o meu reflexo na janela escura. O cabelo vermelho brilhava, as rugas contavam histórias de batalhas vencidas. Eu sou a Jandira, essa é a minha casa, essa é a minha cozinha. E aqui, quem manda é o amor. Mas o amor que educa, o amor que impõe limites e, principalmente, o amor próprio. Afinal, panela velha é que faz comida boa, mas só se a cozinheira souber o que está fazendo. E eu, graças a Deus, nunca perdi a mão.